Há uma história que pode ser considerada a mais macabra que já vivi. Aconteceu em Sergipe, em um vilarejo chamado Fumaça. Foi por uma situação bem séria que acabamos lá. A oficina onde meu marido trabalhava estava passando por problemas sérios, sem que os funcionários soubessem. O dono foi sequestrado, o administrador acabou na cadeia e os mecânicos precisaram desaparecer por algumas semanas até que tudo se resolvesse. Carlos, meu parceiro, era um desses mecânicos e tínhamos acabado de ter o nosso primeiro filho, Miguel. Nos emprestaram uma casinha nesse vilarejo, então saímos às pressas numa madrugada. Nos deram as chaves e disseram que a casa estava mobiliada e pronta para a nossa chegada, pois um casal que vinha do sul havia saído de repente. Chegamos ao amanhecer e, mesmo com as limitações do lugar, conseguimos nos acomodar para descansar. Carlos sempre foi muito trabalhador e, como chegamos com apenas alguns trocados, logo de manhã ele saiu para procurar algum trabalho, qualquer coisa que nos garantisse ao menos comida para aquele dia. Ele voltou à tarde com alimentos e um pouco de mantimentos que nos ajudariam a passar aqueles dias. A região parecia deserta, pelo menos naquela esquina do povoado. A casa mais próxima ficava a uns 200 metros. Carlos me disse para ficar atenta a qualquer coisa estranha ou a pessoas que não parecessem ser do local. Como estávamos na última casa da rua, sem razão aparente para alguém se aproximar, foi estranho quando vi uma figura à distância. Não mencionei nada a ele na hora. De dentro da casa, vi um ponto vermelho ao longe, através da janela. Parecia que estava nos observando a uns 100 metros de distância, parado no meio da rua de terra. Naquele momento, juro que pensei que era uma alucinação por causa do cansaço, já que a vestimenta vermelha brilhante contrastava muito com o ambiente árido e sem cor daquele lugar. A figura ficou parada ali por um bom tempo, até que desapareceu da minha vista. Quando Carlos voltou, acabei não mencionando isso, mas durante a noite, várias vezes, achei ouvir algo lá fora. Os cães dos vizinhos latiam ao longe, mas, como eu disse, a casa mais próxima estava a uns 200 metros. Era impossível saber se estavam latindo porque viam alguém se aproximando da nossa casa. Assim eles latiram a noite toda, mas Carlos estava tão cansado que eu não quis preocupá-lo. Além disso, provavelmente não era nada. Ou assim eu pensava. Eu estava convencida de que o problema em nossa cidade não podia ser tão grave, porque eu sabia que nem Carlos nem seus amigos se envolveriam com coisas ilegais. Éramos mecânicos e enfrentávamos dificuldades. Ele sempre preferiu viver honestamente. Carlos e Miguel dormiram tranquilamente, enquanto eu, meio acordada, ouvia sons de passos ao redor da casa. Eles dormiram profundamente até o amanhecer. Os primeiros raios de sol acordaram meu marido, que colocou uma garrafa de água na mochila e saiu para buscar mais trabalho. Novamente ele passou o dia fora e voltou já tarde, desta vez trazendo apenas 1 quilo de carne que lhe haviam dado em uma mercearia no centro da vila. Ele estava triste e pediu desculpas. Tínhamos pouca comida para o bebê, o que era nossa maior preocupação. Ele prometeu que no dia seguinte, de qualquer forma, conseguiria algo para nos sustentar, ou voltaríamos para nossa cidade, mesmo com o risco, pois ele não queria que sofrêssemos assim. Carlos estava visivelmente desesperado e saiu à noite para chorar do lado de fora da casa, com medo de nos deixar naquela situação. Aquela noite foi diferente. Os cães não latiram ao longe. O silêncio era absoluto, nem mesmo o vento se ouvia. Na manhã seguinte, Carlos me acordou ainda mais cedo, dizendo que faria o possível para conseguir algum trabalho e que tentaria não voltar tão tarde. Nosso bebê começou a chorar logo cedo, o que me preocupou ainda mais. E se ele ficasse doente ali, longe de tudo e sem dinheiro para pagar qualquer tipo de cuidado ou remédio? Eu tentei acalmá-lo, mesmo sabendo que ele não me entendia. Falei para ele que tudo ficaria bem, que logo voltaríamos para nossa casa,
para o seu berço. Devia ser por volta das 10 horas da manhã quando voltei a ver aquele ponto vermelho na rua ao longe. Desta vez, me aproximei um pouco mais da janela para observar melhor. Fiz isso sem fazer barulho, pois queríamos evitar que as pessoas soubessem que estávamos ali. Quanto menos soubessem, melhor. Nesses vilarejos pequenos, as notícias correm rápido demais. Em algum momento, enquanto estava colocando a água no fogo, ouvi um rangido distante que aos poucos se aproximava. Espiei pela janela e vi que era um menino numa bicicleta velha, toda enferrujada. Ele chegou em frente à nossa casa, deixou a bicicleta na rua, se aproximou da porta e bateu. Eu não queria atender, mas o menino era real. Seu marido me mandou, disse ele. Ele foi para outro vilarejo trabalhar no campo. Ele disse que voltará muito tarde, que é para você não se preocupar. Ele deu alguns passos para trás e depois voltou. Feche bem a porta e a janela. Não abra para ninguém, sussurrou. Sem esperar por uma resposta, ele voltou para sua bicicleta e se afastou pela mesma rua por onde veio. Mesmo sendo uma mensagem de Carlos, aquilo me deixou nervosa. Um vento seco percorreu e comecei a sentir uma ansiedade crescente, especialmente porque naquela noite haveria lua cheia. Talvez por medo, me pareceu escurecer mais cedo do que o habitual. O vento cessou e tudo voltou ao silêncio absoluto. E então os cães a 200 metros começaram a latir novamente. Eu estava com tanto medo que apaguei todas as luzes da casa. Queria que parecesse que não havia ninguém ali. Me esgueirei até a janela para ver se conseguia enxergar algo, e infelizmente vi. Vi 3 figuras vestidas de vermelho brilhante, vindo em nossa direção pela rua escura, mesmo sendo uma noite de lua cheia. Era a única entrada e também a única saída. Meu bebê havia finalmente adormecido depois de um dia inteiro chorando, e eu implorei a Deus que ele não acordasse naquele momento. Quem quer que estivesse lá fora, chegou até a porta e bateu com força. Vi com terror o bebê quase acordar. Sabemos que estão aí. Mesmo que não façam barulho, é hora, nos dê o bebê. Aquelas palavras me gelaram e comecei a tremer. Não apenas havia pessoas estranhas atrás da porta, como também estavam pedindo meu bebê. Não tinha como pedir ajuda ou fugir. Ouvi passos ao redor da casa. As cortinas estavam fechadas e eu esperava que eles não pudessem espiar. Você sabia que viríamos. Traga o bebê ou a menina. Você escolhe qual dos dois. Nesse momento percebi que talvez eles não estivessem nos procurando especificamente, mas sim a família que havia deixado a casa antes de nós. Mas duvidei que isso me ajudasse. Me aproximei da porta, debatendo se deveria responder ou continuar fingindo que não havia ninguém ali. Posso te ouvir atrás da porta, disse uma das vozes. Os cães latiam com mais intensidade e ouvi o som de um motor ao longe. Uma caminhonete se aproximava. Espiei pela janela e vi que vinha em nossa direção. Quem estava atrás da porta já não estava mais ali. A caminhonete chegou e estacionou na frente. Fiquei com medo, achando que quem estava procurando por Carlos finalmente nos havia encontrado, mas quando olhei para a traseira da caminhonete, vi a bicicleta velha do menino que tinha aparecido mais cedo. Tentei olhar para fora pela fresta da cortina. Consegui ver o menino no banco do passageiro olhando para a porta. Não consegui ver quem dirigia, mas ele apontava e parecia conversar com quem estava atrás da casa. Assim, não consegui evitar e abri a porta lentamente, tentando não fazer barulho para escutar melhor. E o que ouvi não era exatamente um diálogo. O que escutei eram gritos, ecos de choro. De repente o menino se foi na caminhonete e tudo ficou em um absoluto silêncio. Eu, aterrorizada, sem entender nada, recuei devagar. O que aconteceu depois é muito difícil de explicar, mas entrei em um estado de pânico que, no fundo, parecia o desespero e a frustração de quem se sente incapaz de proteger sua própria família perante a algo tão estranho e inexplicável.
Quando Carlos finalmente chegou, disse-lhe que não queria mais ficar ali, que queria ir embora daquele lugar pela manhã. Ele não entendeu nada. Disse para eu explicar melhor o que aconteceu, e foi o que fiz. Ele nunca acreditou em mim. Mencionou que eu estava louca e que imaginei tudo, pois não mandou nenhum menino ir me avisar. No entanto, com o dinheiro daquele dia de trabalho, convenci ele a voltar para nossa casa, mesmo com medo. Depois de mais 4 dias trancados dentro de casa, com fome, graças a Deus tudo se resolveu e meu marido voltou a trabalhar normalmente na oficina. Não há palavras para expressar o medo que senti naquele lugar, mas é uma lembrança que nunca me abandonará. Fui embora com medo, simplesmente pedindo a Deus que não nos deixasse passar por isso novamente. Alguns que acreditaram em mim me disseram que não foi uma experiência paranormal, mas eu creio que foi, pois ocorreram eventos estranhos, como quando aquelas coisas sumiram de frente à porta sem fazer qualquer barulho. O que estou prestes a te contar é uma das últimas memórias que ainda consigo me lembrar do ensino fundamental, e não por um bom motivo. Eu diria que foi a coisa mais traumática que já aconteceu comigo. Quando eu estava no ensino fundamental, eu não tinha muitos amigos. Os poucos que eu tinha eram meio estranhos, mas, pensando bem, eu também era. Nós passávamos muito tempo juntos e gostávamos das mesmas coisas. Tinha o Greg, o Jay, o Mark e eu. Nós éramos muito amigos. Naquela época parecia que nós 4 duraríamos para sempre. Mas olhando para trás, estava claro que Jay e eu estávamos a nos distanciar do Mark e do Greg, mas isso não vem ao caso agora. Um verão, Greg convidou nós 3 para uma viagem de 1 semana ao Maine. A família dele tinha uma casa de verão em uma das ilhas da Baía de Casco. Para ser sincero, sua família era muito reservada sobre aquele lugar, e nenhum de nós sabia que ele existia até o convite. A família dele era estranha em geral, mas isso é outra história. A viagem foi longa e desconfortável. Eu estava com o nariz escorrendo e espirrando o tempo todo, o que irritava bastante o pai do Greg, um daqueles maníacos por germes. Eu ficava muito desconfortável sempre que ele me olhava. O Mark e eu também estávamos discutindo por alguma bobagem, mas isso era normal entre nós. Tivemos que colocar o carro numa balsa para chegar à ilha. Essa parte foi divertida. A casa era pequena, mas bonita. Lembro de sentir uma certa desconexão com a realidade naquele lugar. Não consigo explicar bem, mas parecia que aquele lugar estava em outro mundo. Ainda sinto que seria fácil alguém se perder naquela casa, se isso faz algum sentido. A ilha tinha uma atmosfera meio de sonho. Todo mundo se conhecia e pessoas aleatórias na rua reconheciam o Greg e o cumprimentavam. Passávamos a maior parte do tempo andando de bicicleta, algo que nunca ficava entediante para nós naquela idade. Vou pular as partes chatas, até porque não me lembro de tudo. No segundo dia da viagem, não consegui encontrar meu boné do Real Madrid em lugar nenhum. Fiquei muito chateado, já que eu era fã de futebol e aquele boné era uma das poucas coisas que eu tinha do time. O Greg achou que eu tinha deixado na praia, mas eu estava quase certo de que o tinha trazido de volta. Lembro de reclamar para o pai dele, que basicamente me disse para superar e não deixar aquilo estragar a viagem. Então foi o que fiz. No dia seguinte, depois de um longo dia andando de bicicleta, percebi que uma das minhas canetas tinha sumido. Eu tinha uma coleção de canetas que levava para todo lugar. Sim, eu era uma criança estranha. Não lembrava se tinha tirado a caneta do estojo, mas o Jay disse que me viu com ela durante o passeio de bicicleta. Fiquei devastado. Para mim, perder uma caneta era como perder uma parte do corpo. Eu levava aquilo a sério. Recusei-me a falar com o pai do Greg de novo. Então disse que não estava me sentindo bem e passei o resto da noite na cama.
Acabei dormindo cedo, então não foi surpresa quando acordei às 3 da manhã e não consegui voltar a dormir. Eu estava me mexendo na cama, tentando dormir de novo, quando percebi algo. Fiquei imóvel por alguns segundos para confirmar o que estava ouvindo. Alguém estava sussurrando, quase inaudível. Tive que me concentrar muito para ouvir. Eu estava sonhando? Não podia ser. Tentei entender o que estavam dizendo, mas não consegui captar uma única palavra. Parecia vir da cama do Mark, no beliche de cima, do outro lado do quarto, mas não tinha certeza. Esperei alguns minutos, mas os sussurros continuaram. Por algum motivo, fiquei com medo de dizer qualquer coisa ou de mostrar que estava acordado. Eventualmente, consegui ignorar os sussurros e adormeci. Na manhã seguinte, tentei esquecer o que aconteceu na noite anterior. Pensei em perguntar aos meus amigos quem estava fazendo aquilo, mas desisti. Estávamos jogando um jogo bobo no quintal quando o Mark disse que precisava ir ao banheiro. Ele demorou um pouco, mas isso era típico dele. O que foi estranho é que, quando olhei para a casa, vi o Mark nos observando de uma janela no segundo andar. Achei que ele estivesse no banheiro, mas aí percebi. A casa do Greg não tinha banheiro no segundo andar. Quando olhei de novo, ele tinha sumido. O pai do meu amigo planejava nos levar para jantar naquela noite, mas eu não queria ir. Fingi estar doente e disse que preferia tirar um cochilo. Ele disse que tudo bem e que traria algo para mim depois. Deitado na cama, eu sabia que não conseguiria dormir. Comecei a pensar em tudo. Não conseguia superar o quão estranho foi ver o Mark nos observando da janela, e os sussurros da noite anterior me incomodavam ainda mais. Não sei por que fiz isso, mas saí da cama e comecei a mexer nas coisas do Mark. Meu queixo caiu quando encontrei meu boné do Real Madrid na bolsa dele. Continuei fuçando e encontrei vários outros objetos meus que nem sabia que tinham sumido. Um cortador de unhas, uma segunda escova de dentes e, perturbadoramente, uma cueca minha. Eu não sabia o que pensar. Estava quase chorando quando notei outra coisa na bolsa. O caderno dele. Às vezes, até hoje, ainda me arrependo de ter pego aquele caderno. Meu cérebro de criança não estava preparado para o que havia lá. O caderno estava cheio de desenhos, muitos tão agressivamente rabiscados que havia buracos nas páginas. Eram desenhos de monstros, criaturas horríveis e atos de violência doentias, pessoas sendo atropeladas, esfaqueadas, mutiladas. Era doentio. Havia desenhos meus também. A imagem que nunca saiu da minha cabeça foi a de mim em uma cruz, sem as pernas. As últimas páginas eram quase todas sobre mim, mas algumas mencionavam, na maioria, um massacre que ele dizia ter o sonho de realizar. Em uma das folhas, meu nome estava rabiscado umas 100 vezes, com a última letra sangrando. Fiquei perturbado com tudo o que vi. A última página foi a pior. Meu nome estava no topo e logo abaixo 4 palavras. Vou fazer isso amanhã. Quando todos voltaram, falei discretamente com o pai do Greg e contei o que estava acontecendo, enquanto os outros começavam um filme. Ele não acreditou até que eu mostrei o caderno. Ele ficou visivelmente perturbado e não sabia o que fazer. Ele pediu que eu colocasse tudo de volta como estava. Não queria fazer isso, mas ele era o adulto, então obedeci. Enquanto colocava o caderno de volta, rasguei uma página. O pai do Greg foi até a sala e disse que havia uma emergência familiar e que teríamos que encerrar a viagem. Enquanto arrumávamos nossas coisas, eu sentia os olhos do Mark queimando em minhas costas. Saímos rapidamente e pegamos a primeira balsa de volta. O caminho inteiro foi em silêncio. O pai do Greg deixou o Mark primeiro, depois o Jay e o Greg. A caminho de casa, o pai do Greg me disse que conversou com os pais do Mark e que era melhor eu não contar nada aos meus pais. As famílias deles eram muito próximas, então isso fazia sentido. Mas quando cheguei em casa, não aguentei. Comecei a chorar e contei tudo aos meus pais.
Eles ficaram furiosos e chamaram a polícia na hora. As coisas ficam confusas depois disso. Lembro-me de contar tudo à polícia, chorando. Quando pediram provas, mostrei a página que rasguei do caderno, o que foi suficiente para obterem um mandado e encontrarem o caderno completo. Meus pertences foram devolvidos, exceto uma caneta que nunca foi encontrada. Meus pais não me contaram muito sobre o que aconteceu depois, mas nunca mais vi o Mark. A família dele se mudou e ele nunca voltou à escola. Também nunca mais andei com o Greg. Um dos motivos em escrever minha história depois de tanto tempo é que na semana passada recebi uma carta anônima. Dizia: "Você ainda se lembra?" E dentro do envelope estava a caneta que o Mark tinha roubado. Não faço ideia de como ele descobriu meu endereço ou por que demorou tanto para entrar em contato. Apesar de eu ter porte de arma, estou sinceramente considerando mudar de apartamento. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu por várias semanas, durante minha transição da infância para a adolescência, no primeiro ano do ensino médio. Meus pais trabalhavam à noite 5 dias por semana e me deixavam bem trancado em casa. A única maneira de entrar era se eu abrisse as portas. Aquelas portas pesadas de metal que só podiam ser abertas por dentro e que nunca trancávamos por fora nas noites em que eu ficava sozinho. Eu não era medroso, não acreditava em nada espiritual e era bem alto para a minha idade. Além disso, quase todos na vizinhança se conheciam. Morávamos muito perto uns dos outros em apartamentos próximos. Não havia como algo acontecer sem que todos soubessem. Mas, enfim, algo começou a acontecer todas as noites. Nas primeiras vezes pensei que era um sonho, mas na terceira noite acordei por volta das 2 da manhã. A televisão estava ligada, mostrando estática, e depois começou a trocar de canais. Estávamos no final dos anos 90, e nossa televisão era bem antiga, daquelas que nem tinham controle remoto, e você mudava os canais girando um botão. Nessas televisões era impossível pensar que fosse um erro de programação ou algo do tipo. Aquele som entre canais, continuou por uns 15 minutos e depois parou. Por causa do cansaço e da hora, acabei adormecendo de novo, quase esquecendo o ocorrido no dia seguinte, até que chegou a noite. A televisão ligou novamente. Abri os olhos e olhei para o relógio. Mais uma vez, passava das 2 da manhã. Novamente ouvi como se alguém ou algo estivesse mudando os canais, e desta vez tomei coragem para me levantar e ir ver o que estava acontecendo. O apartamento era pequeno, então da porta do meu quarto, eu conseguia ver boa parte da sala. Infelizmente não conseguia ver a televisão, mas, ao abrir a porta, percebi que não estava sonhando e que não tinha ouvido errado. A luz da televisão iluminava todo o corredor. "Ei!" gritei. Foi a única coisa que me ocorreu, e naquele momento o brilho da televisão se apagou, deixando tudo na escuridão, e eu ouvi passos correndo rapidamente pelo corredor. Dei 2 passos para trás, voltei para o meu quarto e me tranquei. O único telefone da casa estava na sala. Eu estava sozinho e não tinha como pedir ajuda. Corri até a parede do meu quarto, que parecia estar mais próxima do apartamento ao lado, e comecei a bater nela, tentando chamar a atenção dos vizinhos. Ouvi batidas do outro lado. Eu tinha conseguido acordá-los. Tomei coragem e corri até a porta, atravessando o corredor e a sala, com medo do que quer que estivesse lá fora. Abri as portas de metal e saí correndo para o pátio do conjunto habitacional. Não esperei que os vizinhos saíssem. Corri direto para o apartamento da minha madrinha para acordá-la, para que ela me deixasse dormir lá o resto da noite. Infelizmente, embora ela me atendesse, não acreditou em mim. Nem meus pais acreditaram.
Disseram que eu já era grande demais para acreditar em fantasmas. Os vizinhos ao lado disseram que não tinham ouvido eu bater, muito menos bateram de volta. Isso não ajudou na credibilidade do meu caso. Mas bom, meus pais se preocuparam comigo. Por isso, na noite seguinte, minha mãe ficou em casa. Ela não foi trabalhar. O desejo deles era que eu dormisse tranquilo, que eu visse que nada de estranho acontecia no apartamento. E, além disso, seus trabalhos dependiam de que eu pudesse ficar em casa sozinho com segurança todas as noites. Aproveitei o frio e me cobri com todos os cobertores que tinha. Vesti um moletom com touca e dormi com ele, e com tampões nos ouvidos também. Queria me cobrir o máximo que pudesse. Não queria ouvir mais nada. Pelo que me lembro, eu também já não estava tão preocupado como antes. Aquela noite minha mãe estava em casa, e a essa altura, tudo o que eu queria era que parassem de me atormentar. Funcionou. Adormeci. Não ouvi absolutamente nada. Todas as noites o som da minha própria respiração me acalmava. Mas 2 noites depois, novamente enquanto eu dormia desse jeito, algo me acordou no meio da noite. Alguém estava me sacudindo violentamente. Abri os olhos assustado e vi minha mãe com o dedo nos lábios, me indicando que eu ficasse em silêncio. Ela parecia muito assustada. Tirei os tampões dos ouvidos, a touca da blusa, e perguntei em voz baixa o que estava acontecendo. Ela apontou para o ouvido, pedindo que eu escutasse. Ao fundo, na sala, consegui ouvir novamente a televisão, mas havia algo mais. Algo estava rindo. Algo parecia rir do que estava passando na televisão. Tem alguém na sala, disse minha mãe. Acabei de ver. Levantei-me para trancar a porta e disse a ela que tudo ficaria bem, que isso logo passaria. Disse isso sem convicção, sem acreditar, mas graças a Deus foi o que aconteceu. Não conseguimos dormir o resto da noite e assim que amanheceu, saímos para ligar para meu pai. Nas noites seguintes, meu pai disse que ficaria em casa, que dormiria na sala para ver se algo realmente estava acontecendo em nossa casa. Mas isso não aconteceu. A televisão não voltou a nos acordar. Minha mãe jurou até seu último dia aqui na Terra que naquela noite, quando ouviu o barulho, viu alguém sentado no chão, de frente para a televisão. Era alguém ou algo que parecia estar nu e era extremamente magro. Ela chamava aquilo de demônio, e toda vez que ela falava disso, um arrepio crescia em minha pele. As coisas se acalmaram por alguns dias, com meu pai ficando em casa, e depois minha mãe também voltando para casa. Eles tentaram não sair juntos pelo menos por algumas semanas, até que eu superasse esses pesadelos, como dizia meu pai, ou esse encontro, como dizia minha mãe. Bom, lembro-me bem que algo mais aconteceu naquele lugar. Em uma madrugada, quase na mesma hora, fomos acordados por um barulho que acordou toda a vizinhança. Havia uma comoção vinda de outro apartamento no 2º andar, ao fundo. Uma jovem estava chegando em casa depois do trabalho e, ao entrar, viu uma figura correndo para fora do seu quarto. Ela gritou para seu esposo, pensando que era ele, mas ele respondeu, ainda meio dormindo, que estava na sala ao lado da entrada. Ela disse ao seu marido que havia alguém na casa, que tinha saído do quarto e entrado no quartinho onde eles guardavam coisas. Quando entraram para verificar, armados com facas de cozinha, não encontraram ninguém, mas procuraram a fundo. No fundo do armário, encontraram uma tábua solta e, atrás dela, um buraco de uns 60 centímetros de diâmetro na parede. Quando olharam pelo buraco, viram alguém se escondendo entre as paredes, mas rapidamente desapareceu de vista. Todos na vizinhança acordaram com o barulho. Todos entraram e espiaram aquele buraco. Era real, o buraco no armário e na parede. As pessoas começaram a correr para suas casas para verificar se havia entradas semelhantes e encontraram em pelo menos 4 apartamentos no 2º andar, incluindo o nosso. Estavam no quartinho onde raramente entrávamos,
pois sempre havia coisas pesadas do trabalho dos meus pais guardadas lá. Toda a vizinhança ficou em pânico e queria encontrar o intruso, procurando de apartamento em apartamento, mas alguns vizinhos mais sensatos impediram isso. No dia seguinte, sem que percebêssemos, uma vizinha da comunidade foi embora, levando apenas o que conseguiu colocar em algumas malas. Alguns vizinhos disseram que a viram saindo com uma caixa grande, onde parecia esconder alguém, mas outros negaram isso. O fato é que ninguém sabia ao certo como ou por que ela foi embora, e naquela época ninguém pensava em instalar câmeras de vigilância. A única certeza é que a senhora se foi, que o apartamento onde ela morava agora estava vazio e que por alguns dias mais se ouvia um som, um choro, vindo de lá. Quando a polícia finalmente atendeu o pedido dos vizinhos e veio verificar o lugar, não encontrou nada no apartamento. Apenas aquela passagem pelo armário que conectava todo aquele segundo andar. O estranho é que todos que viram disseram a mesma coisa. Era impossível que um adulto, pelo menos um adulto normal, coubesse naquele buraco. Eu costumava começar a trabalhar às 9 da manhã em uma fábrica de bomba de água e bomba de óleo. Já fazia algum tempo que eu era auxiliar contábil, e naquela segunda-feira fria de novembro, eu queria sair mais cedo. Por isso decidi chegar antes e estar na fábrica às 7 da manhã. Quando cheguei, o vigilante, um senhor gente boa de aproximadamente 60 anos, me cumprimentou e disse: "O que aconteceu? O galo acordou vocês todos cedo ou o quê?" Confusa, perguntei por que ele estava dizendo isso, e ele respondeu que Bruno, o gerente de recursos humanos e marido de uma amiga minha, já estava trabalhando desde a madrugada. Foi aí que minha confusão aumentou. Isso não podia ser verdade. Bruno não poderia estar lá, pois havia sofrido um acidente na sexta-feira à noite. Ao fazer uma curva muito rápido, seu carro caiu violentamente no lago, e quando os bombeiros chegaram para resgatá-lo, já era tarde demais. Ele havia se afogado. Quando contei ao vigia o que havia acontecido, ele não acreditou e até ficou um pouco irritado comigo, achando que eu estava brincando com algo com o que definitivamente não se brinca. "Olha, com isso não se brinca", ele disse. "Além disso, dá para ver daqui a luz acesa no escritório dele. Os mortos não acendem luzes, né?" Insisti que era verdade, que eu não estava mentindo, e então ele me mostrou as câmeras de segurança, onde sim era possível ver claramente Bruno entrando pela porta da rua. Ao me ver tão assustada, o senhor ficou mais intrigado e notou que, de fato, Bruno não o havia cumprimentado. No entanto, como estava escuro e com neblina, ele não percebeu nada de estranho. Na câmera, nunca vimos o rosto de Bruno, apenas como ele caminhava diretamente para os escritórios até desaparecer na escuridão. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu estava com muito medo e não queria ir sozinha até os escritórios. Senti alívio quando o porteiro disse: "Não vá sozinha para lá. Vamos, eu te acompanho." Rapidamente, ele pegou sua lanterna e as chaves e nos dirigimos aos escritórios. Conforme nos aproximávamos, vimos, através da persiana da janela do escritório de Bruno, sombras se movendo de um lado para o outro, como se alguém procurasse algo. Quando chegamos à porta, o porteiro tentou empurrá-la, achando que estava aberta, mas não estava. Quase tive um ataque cardíaco quando o vi pegar as chaves para abri-la. Eu estava atrás dele e não consegui evitar esbarrar nele quando ele parou subitamente e disse: "Olha, no chão!" No chão havia marcas de pés descalços. Ficamos parados por alguns segundos que pareceram horas. Então, o senhor criou coragem e, ao abrir a porta do escritório, começou a gritar palavrões, como se estivesse tentando assustar alguém que pudesse estar lá dentro. Finalmente entramos. Assim que dei um passo para dentro, o porteiro saiu correndo.
Ele me deixou sozinha ali, paralisada de medo, com os olhos fechados. Comecei a rezar, sem saber se deveria sair correndo ou ver o que estava acontecendo. Respirei fundo e abri os olhos. Não havia ninguém ali, mas havia papéis na mesa que não deveriam estar lá. Quando os vi, senti um calafrio percorrer minhas costas. Com muito medo, me aproximei da mesa e peguei um dos papéis. É provável que ninguém acredite em mim, mas o que eu peguei era uma apólice de seguro de vida no nome da minha amiga. Bruno havia contratado para que ela não ficasse desamparada caso algo acontecesse. Ninguém sabia da existência desse seguro. Eu estava concentrada lendo quando, de repente, o senhor me gritou para sairmos dali. Sem olhar para trás, corri em direção à saída com o papel na mão. Quando chegamos à guarita, apavorados, vimos o gerente-geral na entrada. Ele raramente chegava àquela hora, mas estava ali justamente para avisar a todos que Bruno havia falecido na sexta-feira, afogado. Algo que apenas eu, por ser próxima da esposa dele, sabia. Eu não voltei a checar as filmagens, mas o Sr. Geraldo me disse que já não havia mais nada nos vídeos quando foi mostrar a um colega. Esta história está fresca na minha mente, já que aconteceu literalmente na semana passada. Minha extensa família é, de certa forma, peculiar. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente todos são fanáticos por armas. A maioria das famílias sai de férias no verão, mas a minha prefere viajar durante o inverno, e não fazemos viagens típicas. Todo ano, os adultos se reúnem e alugam uma casa por uma semana em algum lugar isolado, geralmente no meio do mato. Desta vez foi uma cabana em Vermont. Digo cabana, mas era mais como um castelo para acomodar todo mundo. Agora vem a parte estranha. Jogamos muitos jogos esquisitos em família e a maioria envolve algum tipo de tiro. O mais estranho é que, na penúltima noite, todos os adultos se vestem com roupas quentes e saem para a floresta para uma grande partida de laser tag. Eu sei como isso soa ridículo. Já vi pessoas se afastarem de mim por causa da minha família. O vencedor todo ano ganha um bom prêmio em dinheiro e motivos de sobra para se gabar. Além disso, usamos um equipamento de alta qualidade, feito pelo meu tio, que era o mais empolgado com isso tudo. As regras são simples. É cada um por si, e o último a ser atingido vence. Se houver mais de uma pessoa restante até a meia-noite, o prêmio é dividido. Quando alguém é atingido, tem que voltar para a fogueira ao lado da casa. Quando o penúltimo jogador chega, todos disparam uma rodada para o alto, sinalizando que o último jogador venceu. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então esta foi a primeira vez que me deixaram jogar. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava empolgado, não tanto pelo dinheiro, mas pela diversão. Quando estávamos prestes a sair, meu tio Luciano nos mostrou como o equipamento funcionava e onde colocar os sensores para garantir que o jogo fosse justo. Depois disso, ele pediu que todos configurassem um cronômetro de 10 minutos nos celulares para sabermos quando começar. Sem aviso, ele se virou e saiu correndo para a floresta, como se fosse uma corrida. Meus parentes o seguiram, se espalhando em todas as direções. Percebi que a maioria deles subiu a colina, então achei que descer me daria uma chance melhor de durar mais tempo. Estava escuro, mas a neve no chão ajudava a iluminar o caminho. Não lembro quantas pessoas estavam jogando, mas eram muitas, pelo menos 10 primos, além de alguns dos pais, incluindo os meus. Depois de andar por um tempo, encontrei um ponto de observação de onde eu conseguia ver a colina razoavelmente bem, então decidi parar ali para recuperar o fôlego. Fiquei sentado lá por um tempo, tentando pensar no que fazer. Achei que se continuasse andando paralelo à encosta, eventualmente poderia flanquear quem ainda estivesse lá em cima,
Então, foi o que fiz. Caminhei por uns 15 minutos em linha reta, me afastando o máximo possível da casa. O tempo não era um problema, já que ainda faltavam cerca de 2 horas para a meia-noite. Comecei a subir a encosta. Foi quando ouvi passos na neve, vindos do meu lado esquerdo, na direção oposta à casa do meu tio. Me escondi atrás da árvore mais próxima, rezando para que quem quer que fosse não tivesse uma linha de tiro clara. Depois de alguns segundos, olhei naquela direção, mas não vi nada. Então, forçando a vista, notei uma trilha de pegadas quase imperceptível, um pouco distante. Elas iam até uma árvore densa, a uns 15 metros atrás de mim. Alguém estava escondido ali, eu tinha certeza. Então me ocorreu: por que essa pessoa não atirou em mim? Eu estava claramente exposto e não fazia ideia de que havia alguém ali. Comecei a correr colina acima, esperando sair do alcance antes que me acertassem. Estava prestes a voltar para a casa quando notei outra coisa. Mais à esquerda havia outro conjunto de pegadas. Era estranho, pois elas começavam mais fundo na floresta. Vinham em minha direção e depois retornavam. Alguém estava me flanqueando? Se sim, essa pessoa teria que ter andado ainda mais longe do que eu, o que parecia improvável. Antes que eu pudesse processar tudo, ouvi um barulho na encosta de onde eu tinha vindo. Parecia alguém caindo na neve. Continuei correndo em direção à casa e olhei o celular. Já passava das 11. Não podia acreditar que 1 hora já havia se passado. Encontrei uma trilha de pegadas que iam em direção à casa e pareciam recentes. Então acelerei, esperando pegar alguém desprevenido. Passei por uma fileira de árvores e vi meu primo Corbo caminhando tranquilamente com a arma de laser na mão. Me agachei, saquei minha pistola e o acertei. Seu marcador começou a piscar. Ele socou uma árvore, balançou a cabeça e seguiu em direção à casa. Sorri, satisfeito com minha primeira eliminação. Cheio de adrenalina, resolvi preparar uma emboscada para quem estava me seguindo. Corri por 1 minuto e depois voltei furtivamente para me esconder atrás de uma árvore, sem deixar rastros. Era um plano infalível, mas enquanto esperava, meu marcador começou a piscar do nada. Fiquei irritado. O feixe vinha de onde eu tinha acabado de estar. Era definitivamente quem estava me perseguindo. Levantei-me esperando que desligassem o laser, mas não desligaram. O feixe continuava focado em mim, como se estivessem me provocando. Queria saber quem era, então comecei a caminhar em direção à luz, pois não parava de focar o laser em mim. Quando me aproximei, só consegui ver as mãos. O resto do corpo estava escondido atrás de uma árvore. Nesse momento, ouvi vários disparos atrás de mim e congelei. Impossível. Eu deveria ter vencido. Corbo foi o último eliminado, então quem me atingiu? Continuei olhando para o feixe e então a pessoa que segurava a arma saiu de trás da árvore. Era um estranho. Pior ainda, havia 2 deles lado a lado. Nesse momento ouvi um barulho atrás de mim. Virei e vi um homem usando uma máscara de esqui, com um saco de lixo em uma mão e uma faca na outra. Ele percebeu que eu o vi e começou a correr na minha direção. Soltei meu equipamento e saí correndo, gritando o mais alto que pude. Podia ouvir os 3 me perseguindo, gritando coisas que eu nem entendia. Corri o mais rápido que pude, tentando não tropeçar na neve. Quando vi as luzes da casa, continuei gritando e correndo, mesmo com minhas pernas fraquejando. Lucian apareceu correndo em minha direção, com um rifle de caça em mãos. Ele mirou acima da minha cabeça e disparou 3 tiros para o alto. Ouvi os passos atrás de mim pararem. Eles fugiram de volta para a floresta. Desabei aos pés do meu tio, exausto. Desmaiei ali mesmo, na neve. A manhã seguinte foi tensa. Minha tia contou que tinha caído durante o jogo e perdido sua arma de laser, o que explicava como os homens na floresta a conseguiram. Corbo havia eliminado 6 parentes antes de eu atingi-lo, por isso ficou tão irritado.
Lucian e meu pai saíram para investigar, mas não encontraram nada. As pegadas se dividiam em várias direções e eles desistiram. Relatamos tudo à polícia e aos donos da casa. Na manhã seguinte, acordei com os gritos de Lucian. Ele estava fora de si, gritando para a floresta. Corri para fora e vi um boneco de neve virado para a casa, segurando a arma de laser que minha tia havia perdido. Isso aconteceu há uma semana. Tenho um amigo de quem não tenho notícias há algum tempo. Alguns dias atrás tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Enviei uma mensagem, como já fiz várias vezes antes, e novamente não obtive resposta. A última vez que o vi foi quando ele voltou de uma festa que organizou com outros amigos. Eles realizaram a festa em uma área isolada de San Luis Potosí, no México, onde moro. Meu amigo tem o costume de visitar lugares assim, locais em ruínas ou abandonados onde ele e seus amigos costumam passar a noite. Eles se organizam, levando tudo o que precisam para montar pequenos festivais de música eletrônica. Dessa vez foram para um local que supostamente serviu como um pequeno campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente esse local é um grande parque aquático. Talvez muitos não saibam disso, mas nesse lugar, cerca de 600 pessoas de origem japonesa foram mantidas em cativeiro, vigiadas pelas autoridades mexicanas a pedido dos Estados Unidos. Após o ataque do Japão a Pearl Harbor, em 1941, o governo dos Estados Unidos começou a reunir imigrantes japoneses, solicitando que países vizinhos, como o México, fizessem o mesmo. O México cedeu à pressão, mas ao contrário de outros países, em vez de enviar os japoneses para campos americanos, eles foram mantidos em território mexicano. O principal interesse era afastá-los das áreas próximas à fronteira norte, já que sua presença era vista como um possível risco para a segurança do país. Com medo de serem enviados aos campos americanos, os japoneses que viviam no México tiveram que deixar suas casas e negócios, e muitas famílias foram levadas para a fazenda de Temixco, uma antiga fazenda de cana-de-açúcar que, devido à sua localização e clima, era um bom lugar para cultivar arroz e vegetais para os internados. Lugares com histórias como essa sempre atraem meu amigo e o grupo com quem ele costuma andar, especialmente se são lugares sem dono, que acabam se tornando ruínas abandonadas. Esses locais são perfeitos para fugir da cidade e aproveitar o silêncio, transformando-o com a batida estridente da música eletrônica. Por anos meu amigo viveu assim, viajando de um deserto a outro, explorando cenários desolados no meio do nada. Muitas vezes eu o acompanhava, pois minha paixão é montar instalações de luzes, criando espetáculos impressionantes e chamativos. No entanto, esse estilo de vida acabou se tornando cansativo para mim, e nas últimas viagens já não pude mais acompanhá-los. Quando meu amigo soube da localização em San Luis Potosí, ele me chamou novamente. Diziam que esse lugar também tinha abrigado refugiados durante a Segunda Guerra Mundial, mas, ao contrário de outros locais, nunca mais foi usado para outra coisa, e ninguém reivindicou a propriedade. Fiquei em dúvida se deveria acompanhá-los, já que perdi alguns eventos. Pensando em ir, comecei a procurar informações sobre o lugar, mas não encontrei nada sobre seus proprietários atuais. A localização era muito remota, longe de qualquer cidade ou vila, o que poderia ser perigoso em caso de emergência. Além disso, não havia garantia de sinal de celular. Apesar do silêncio e a escuridão serem perfeitos para esse tipo de evento, algo não me transmitiu confiança. Então, no final, decidi não ir, deixando em aberto a possibilidade de participar em outra ocasião. O grupo partiu na data combinada e ficou lá por alguns dias, sem se comunicar, o que era normal. Cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem do meu amigo, de um número desconhecido,
pedindo para que eu o encontrasse em sua casa naquele mesmo dia. Perguntei se estava tudo bem, mas ele apenas insistiu para que eu fosse no horário indicado. Intrigado, fui até sua casa. Ele me recebeu, mas parecia diferente, um tanto assustado. Todas as cortinas estavam fechadas, embora ainda fosse dia. Ele pediu que eu me sentasse e foi buscar algumas cervejas. No caminho vi que ele olhou pelas cortinas várias vezes, como se estivesse verificando se alguém estava lá fora. Quando ele voltou, ficou um tempo em silêncio, esfregando as mãos com nervosismo. Enquanto ele estava calado, muitas teorias se passaram pela minha cabeça. Talvez tivessem sofrido um acidente, sido presos ou alguém tivesse passado mal, mas eu jamais imaginaria o que ele estava prestes a me contar. Meu amigo sempre foi cético em relação a fenômenos paranormais e não é do tipo que se assusta facilmente. Por isso, acredite quando digo que nunca o vi daquela forma. Perguntei como foi a viagem e ele começou a contar sobre coisas que ele não sabia explicar. Nada relacionado a fantasmas ou espíritos malignos. Eles passaram 2 noites no local. Na primeira noite montaram tudo, ficaram conversando, tocando músicas e contando histórias. No segundo dia, prepararam-se para a festa da noite. Ele me disse que desde a chegada sentiram uma sensação estranha, como se estivessem sendo observados, mas seguiram com seus planos. Já tarde da noite, deitaram no chão para olhar as estrelas. O céu estava cheio delas e queriam aproveitar o momento. Eles ficaram assim por um bom tempo, até que uma das luzes, que todos acreditavam ser uma estrela, se moveu a uma velocidade impressionante, cruzando o céu em segundos antes de desaparecer. Todos se levantaram, tentando entender o que tinham visto. Alguns disseram ser drones, satélites ou aviões, mas sabiam que nada se moveria tão rápido. No dia seguinte, tudo parecia normal, mas ao anoitecer as coisas mudaram. De repente, ficaram na completa escuridão. Nada funcionava. Eles tentaram ligar os faróis dos carros, lanternas, qualquer coisa, mas nada acendeu. Ninguém nunca tinha passado por algo assim. De repente, todos perderam a consciência e acordaram em um lugar diferente, a alguns quilômetros de onde estavam. Ninguém se lembrava do que aconteceu. Desde então, todos que estiveram lá têm a sensação de estarem sendo observados. Desde aquele dia, nunca mais tive notícias do meu amigo. Ele simplesmente sumiu e ninguém ouviu falar dele. Ao contar essa história, prefiro pensar que ele está bem, ainda viajando, curtindo a música eletrônica em algum lugar no meio do deserto.